Oi, bom dia, gente. Hoje é quarta-feira, dia da gente conversar um pouquinho, sobre a palavra do Senhor. E hoje eu queria trazer para vocês algo que Deus falou ao meu coração essa semana sobre promessas, E eu vou contar para vocês hoje uma história sobre o rei Acabe e o profeta Elias. Talvez algumas pessoas já conheçam, sobre essa história, talvez outras sejam a primeira vez que vai ouvir, tá? Vou fazer um resumo breve para que todos possam, entender a história desse rei Acabe, e do profeta Elias. Essa história, ela tá em 1 Reis, tá? Capítulo 17 e 18. No capítulo 17, no primeiro versículo, vai falar assim: um profeta chamado Elias, de Tisbe, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então, assim, para que todo mundo possa entender, o rei Acabe, ele era casado, com a Jezabel, e a Jezabel, ela era adoradora de Baal. Quem era Baal? Baal era um deus, um deus com um D minúsculo, porque sabemos que só existe um Deus verdadeiro, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, E o que foi que ela fez? Ela mandou matar todos os profetas de Deus, e deixar só os profetas de Baal. E aí, por causa disso, o profeta Elias, sob a direção de Deus, vai lá e diz a Acabe, que era o rei: olha, Acabe, não vai chover e não vai cair orvalho na terra, até que eu diga que vai chover. E Acabe, o Elias, ele deu, essa ordem, ele falou isso ao rei, e depois disso, passou 3 anos e não houve chuva lá na terra, E vocês sabem, que uma terra sem chuva é uma perdição, porque vem a seca, sem água a gente não... Primeiro que sem água a gente não vive, não dá para fazer nada sem água. E a gente fica sem água muitas vezes dentro de casa, e já é horrível, não ter água para lavar os pratos, lavar roupa, o banheiro já fica sujo, já fica aquele desmantelo, Agora imagine uma cidade, inteira sem água, Então é complicado. E aí passaram 3 anos sem água, E aí os riachos secaram, Os animais começaram a morrer porque o pasto já não nasce mais, porque tudo precisa de água, tudo que tem vida, é nutrido pela água, desde os seres vivos até a natureza. Então começou a entrar em colapso, aquele lugar, Israel. E lá no capítulo 18, no primeiro versículo, diz assim: algum tempo depois, no 3º ano de seca, o Senhor Deus disse a Elias: vá, apresente-se ao rei Acabe, pois vou mandar chover. E aí, quando Deus ele deu essa direção, para Elias, para ele voltar lá em Acabe, ao rei Acabe, se apresentar ao rei Acabe, e dizer que iria chover, Elias prontamente voltou lá no rei e disse, lá no capítulo 18, versículo 41, ele fala assim: então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo um barulho de muita chuva. Naquele momento não tinha nada, sabe, assim, que dissesse aos olhos naturais, aos olhos humanos, que iria chover, Quando vem chuva, a gente sabe logo que vai chover. Por quê? Porque a atmosfera muda.
A gente sabe que vem chuva porque o tempo ele muda, né? O vento, né? O céu ele muda, né? A gente vê as nuvens, o céu vai escurecendo, vai ficando pesado. Então, assim, tem muitos indícios, né, que a gente sabe quando vai chover, até aquele cheiro mesmo que se levanta de terra molhada. Então, é normal a gente saber quando vai chover, né? Só que até então, Elias tinha falado lá para o rei Acabe que ia chover, mas baseado apenas na certeza que ele tinha que Deus ia fazer chover, né? Porque Deus já tinha falado para ele que ia chover. Então, assim, às vezes acontece com a gente também, sabe? Deus nos fala algumas coisas e a gente muitas vezes não acredita, sabe? A gente não coloca fé que vai acontecer. E Elias não. Elias, ele, com toda a convicção que ele tinha, ele chegou para o rei e declarou que ia chover. Ele mandou o rei, né, ir comer e beber, né, fazer a refeição dele e depois ir para casa depressa, porque iria vir uma forte chuva, né, ia vir muita chuva e ele já estava ouvindo o barulho de muita chuva. Só que só Elias que estava ouvindo esse barulho. Ninguém à volta de Elias estava ouvindo esse barulho. Mas assim, e é nisso que eu quero assim me aprofundar um pouco com vocês, sabe? Às vezes Deus, ele nos fala algumas coisas, sabe? Ele nos promete algumas coisas. E nós não damos ouvido e nem acreditamos, sabe? Não temos fé suficiente para acreditar que aquilo vai acontecer. Muitas vezes nós recebemos uma palavra de alguém ou a gente sente no coração, sabe, que Deus está nos falando aquilo. Mas às vezes já faz tanto tempo que aquilo aconteceu que a gente muitas vezes não passou, não era pra mim, sabe, não era pra ser. A gente acaba engavetando, sabe, essas promessas que a gente tem sobre a nossa vida. Mas eu queria te dizer que se Deus ele fez uma promessa, se Deus ele disse algo que vai se cumprir na tua vida, na tua família, crê, sabe? Crê, tenha fé realmente que vai acontecer, porque se Deus falou, ele vai cumprir. Só que muitas vezes só não se cumpriu ainda porque você não teve fé suficiente para cumprir aquilo, sabe, na tua vida. E o profeta Elias, ele ouvia o barulho da chuva antes de que realmente o tempo mudasse, antes de que a chuva viesse. Ele já estava ouvindo, mas ele estava ouvindo com os ouvidos da fé. Só ele estava ouvindo. E muitas vezes a gente tem que acreditar nas coisas, sabe? A ponto de que as pessoas, mesmo que as pessoas duvidem que vai acontecer, mas a gente tenha tanta fé que vai acontecer, que a gente consiga ouvir, sabe? Aquilo acontecer, que a gente possa pelos olhos da fé, de fato, ver, sabe? Ouvir aquilo se cumprir, sabe, da nossa vida. Mesmo que ninguém acredite, mesmo que todos digam o contrário, sabe, que não vai acontecer. Isso não vai acontecer, isso, sabe, não importa o que as pessoas digam, não importa, sabe, a situação que no momento você não está vendo nada a favor, sabe. Muitas vezes a gente olha a circunstância, nós olhamos a nossa volta e vemos que, poxa, tá tudo contrário, sabe? Como é que vai se cumprir uma coisa na minha vida se eu tô vivendo, às vezes, uma situação totalmente adversa, totalmente contrário àquela promessa que um dia foi feita para minha vida? Mas eu te digo que pelos olhos da fé você comece a contemplar, sabe? E a caminhar nessa direção da promessa. E não duvide, jamais irá se cumprir. Porque se foi Deus quem falou, está falado. Meu amigo, não adianta. Se ele falou, vai se cumprir, ponto, sabe? Lembra de Pedro? Eu falei de Pedro outro dia aqui para vocês, né?
que ele andou sobre as águas, ele só precisava de uma ordem, né, do Senhor. E Deus disse, vem, e ele foi. No momento que ele foi, ele não olhou, né, para a circunstância, ele não olhou o vento, ele não olhou a tempestade, ele não olhou que podia afundar, ele não olhou nada, ele simplesmente foi. E ele caminhou. Só que a partir do momento que ele começou a olhar com os olhos naturais para a situação que estava à volta dele, sabe, para as adversidades que estavam à volta dele, ele afundou. E da mesma forma acontece conosco. Nós temos muitas promessas na nossa vida que vai se cumprir, mas precisamos ter fé, convicção de que realmente elas vão se cumprir, sabe? E que nenhuma situação adversa que a gente esteja vivendo vai ditar a nossa vida. Nós não devemos ser conduzidos ou baseados pelo momento ou pela situação que estamos vivendo no momento, sabe? Seja ruim ou seja boa. Nós devemos ser guiados pela palavra de Deus. Então, se a palavra disse que vai acontecer, vai acontecer. Então era só isso mesmo que eu queria trazer para vocês hoje, para que vocês possam ter fé que se Deus disse algo na tua vida que vai se cumprir, creia que vai se cumprir sim, tá bom? Fica na paz, um dia abençoado para todo mundo, Deus abençoe seu dia, sua semana,